o acordo a ser firmado entre os países amazônicos ao fim da Cúpula da Amazônia, que ocorreu nos dias 8 e 9 deste mês em Belém do Pará, deve incluir obrigatoriamente medidas para evitar o ponto de não retorno da maior floresta tropical do mundo. Ricardo Salles, eu passo para ti o comentário. Bom, primeiro dizer que essa história de ponto de não retorno nos Estados Unidos, aí, Paulo, eles chamam de tipping point. O tipping point foi inventado por dois caras. Um americano, que faleceu recentemente, acho que o ano passado, chamado Thomas Lovejoy, com quem eu debati e conversei pessoalmente quando uma das vezes que eu estive em Washington como ministro, naquele Woodrow Wilson Center, eu tive longas conversas com o Thomas Lovejoy. E esse trabalho do tipping point, ou do ponto de não retorno, tem o seu lado brasileiro, a autoria, que é do Carlos Nobre. Muito bem. Eu tive uma conversa longa com o Thomas Lovejoy nos Estados Unidos antes dele morrer, e esse tipping point é um chute, puro chute. Eu perguntei para ele com base em quê, fui perguntando, né? Fui fazendo uma espécie de inquirição da testemunha lá, e é tudo na base do assumption, né? É tudo... Ele pressupõe, vai pressupondo isso, vai pressupondo aquilo, pressupõe isso, pressupondo aquilo. Aí eu falei, mas pera um pouquinho só. Nós temos 500 anos de colonização. Depois de 500 anos de colonização, a Amazônia tem 84% da sua vegetação primária ainda preservada. Que história é essa de tipping point? De onde você tirou isso? Aí, não, porque os rios voadores trazem a umidade para o centro-oeste, aí para o Mato Grosso do Sul, para não sei o quê, as chuvas que chegam até São Paulo. Então é tudo na base do nheque-nheque. Na verdade, é assim, que certamente a Amazônia tem uma importância grande no regime de chuvas da região do Sul, da América do Sul, do Brasil em especial, mas da América do Sul como um todo, não tem dúvida, é óbvio, a maior floresta tropical do mundo. É óbvio que a precipitação, que a umidade, que tudo isso tem uma importância fundamental. Isso não tem dúvida, não precisa ser cientista para reconhecer isso. Por outro lado, eles estabeleceram, e foi aí que eu conversei com ele, de onde você tirou os 25%? A tese do tipping point, né, do ponto de não retorno, é de que se o desmatamento atingir 25%, a Amazônia vira uma savana. Eu falei, mas de onde você tirou esses 25%? Aí o bicho se enrolou inteiro. Não tinha a mínima explicação. Podia ter falado 23, podia ter falado 29, podia ter falado 35. O fato é que muitos desses termos cunhados, dentre eles o tipping point, ou ponto de não retorno e tal, foram cunhados para ter mídia, para ter repercussão internacional, para fazer artigo, para vender consultoria, para dar palestra na Europa, nos Estados Unidos. Essa turma tem uma questão financeira para alguns, até acho que para o Lovejoy talvez não, mas tinha uma questão de ego também, de aparecer, de ser o grande dono da teoria do tipping point, baboseira. É importante? Lógico que é. Tem relevância na questão do microclima? Sim, é óbvio. Mas ninguém sabe se é 25%, se é 28%, ou se é que um dia essa história aconteceria. O fato é o seguinte, enquanto esses caras não entenderem que a miséria é o maior problema de combate, o maior problema do meio ambiente, portanto, para combater as ilegalidades no meio ambiente, tem que combater a pobreza antes, né? E aí que faço um elogio ao Lula, né? Quem diria, eu elogiando o Lula, mas o Lula incorporou o discurso do Ricardo Salles. Publiquei, inclusive, hoje no Twitter, a frase do Lula, dizendo que a Amazônia é um lugar que tem que gerar riqueza e não é para ser tratado como um santuário intocável. Essa foi sempre a minha posição desde o início do governo do presidente Bolsonaro. Mas como vinha de um ministro do Bolsonaro, a posição era tida como absurda, inadmissível, quer vender a Amazônia, chantagista, quer tirar dinheiro dos países ricos e tal. Agora que o Lula falou, o máximo que dá é um comentáriozinho meio dúbio nas redes sociais, no UOL, não sei aonde, mas enfim, eu agradeci o Lula, fiz até um tweet dizendo obrigado, Salles is back, né? Tamo no game. Valeu. Valeu, Ricardo Salles. Vai lá, Paulo Figueiredo.
Sérgio, cuidado, que quando o Lula está concordando com a gente, eu sei que até o relógio parado acerta 2 vezes por dia alguma coisa, né? O Lula talvez esteja nessa de relógio parado que acerta pelo menos uma vez por dia alguma coisa. Mas eu tô brincando com o Salles, mas estamos ele e o Lula alinhados hoje. Pelo menos no que diz respeito a essa questão da Amazônia, dos países virem aqui querer determinar o que a gente vai fazer com o nosso território, e eles são responsáveis pela grande parte da emissão dos chamados gases estufa, né? Eles são os países que mais poluem, eles vão chegar aqui no nosso território e dizer o que a gente vai fazer com a nossa Amazônia. A gente tem que tomar cuidado, porque é uma população grande, são 30 milhões de pessoas nessa região, que não só na Amazônia brasileira, mas na região amazônica como um todo, são 30 milhões de pessoas que precisam de condições de desenvolvimento econômico. São pessoas que estão vivendo lá. Não são animais de jardim zoológico, não são avatares, pessoal do Avatar, não são naves, como é que chama o pessoal do Avatar, aqueles homens azuis? São pessoas de verdade que precisam de emprego. Azul é o Papai... Hã? Azul é Papai Smurf, é o Ivan Valente, meu colega deputado. Ivan Valente. Papai Smurf. Papai Smurf está na Amazônia. Mas você tem essas pessoas precisam de condições de subsistência, precisam de emprego, precisam de condições de desenvolvimento. Esse território, metade do território brasileiro, praticamente, precisa fazer alguma coisa com isso. Claro que você não vai destruir. Veja, uma das coisas que os conservadores precisam retomar é a narrativa de que somos nós, de direita, que queremos conservar o planeta. Todos os movimentos de conservação surgiram da direita. O movimento de conservação na Inglaterra veio da direita, dos conservadores. Aqui nos Estados Unidos, o movimento de conservação veio dos conservadores, né? O nome talvez dê uma pista. Mas todos os parques nacionais americanos, a ideia dos parques nacionais aqui, depois de um processo de destruição da fauna e da flora, dos dois aqui americanos, veio um cara republicano chamado Teddy Roosevelt e criou os parques nacionais. A Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos, ninguém sabe, mas foi criada pelo famigerado Richard Nixon, republicano. A limpeza dos grandes corpos hídricos foi financiada, eu digo aqui pelos rios e lagos das grandes cidades americanas, foi financiada pelo Ronald Reagan, outro de direita. Então, a direita quer... E aqui no Brasil, o marco do saneamento foi feito no governo Bolsonaro. Exato, no Brasil o marco do saneamento feito pelo Bolsonaro. Então quem quer, contra, aliás, sob enormes protestos com a votação contra da esquerda e depois com uma reversão, uma tentativa e parcial sucesso de reversão feita pelo governo Lula. Então quem efetivamente quer preservar a natureza, quer preservar as nossas florestas é a direita. Agora, nós lembramos que o mais importante que nós temos no mundo são os homens. As pessoas são mais importantes do que qualquer bicho, do que qualquer preservação de mico-leão-dourado. Então, eu sempre brinco, eu daria o tiro na nuca do último mico-leão-dourado filhote do planeta Terra, do último filhote de panda, para salvar o mais nefasto dos homens, para salvar até o Lula. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, até o Lula. Então, nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão lá vivendo em condições de pobreza. Não podemos nós, vivendo aqui na minha maravilha de ar-condicionado, com o meu Starbucks aqui na esquina, com o meu supermercado pujante, com o meu cinema 4K, com todas as minhas facilidades, com a minha abundância de empregos, serviços, etc., exigir que as pessoas que estão lá nessa região vivam em condições de avatares. Vivam como se estivessem em nave. Não. Nós temos que dar a essas pessoas as mesmas condições e ter, em primeiro lugar, a preocupação. E eu acho que é absolutamente possível. Você tem... eu estava aqui conversando um mês atrás com o Belisário Arce, da associação lá Panamazônica, e ele estava falando das enormes, das fantásticas iniciativas que você tem na região, que geram emprego e ajudam a preservar. Porque, como o Salles sabe melhor do que ninguém,
e fala bastante, a melhor forma de você preservar é você ter um desenvolvimento organizado, um desenvolvimento que leve em consideração a preservação, senão você tem o caos completo, e aí é essa bagunça que nós vivemos num território que é impossível de você manter.